Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo Canal Mais Ribeirão, 22 NET, 522 HD, larga brasa na TV. Eu quero perguntar, e se alguém puder me responder, por favor, o faça. Por onde andam 138 procedimentos judiciais sobre abuso do poder econômico? Digo e repito, todo produto tem um custo, tem uma despesa e o lucro correspondente. E aqui em Ribeirão Preto flagrou-se, se é o linguajar policial e do Ministério Público, flagrou-se o volume, uma disparidade de lucro acima de todo e qualquer padrão existente. E aí foram processados os proprietários de postos, etc., e as intermediárias, porque estavam cobrando a mais. Um lucro abusivo. Eram 138, 128, eu não sei. Eu sei que daí para cá morreu tudo. Cessou tudo quanto a antiga musa cantava. Eu não sei qual foi o outro valor mais alto que se alevantou no linguajar de Camões. Está aí. Os que estavam sendo acusados, hoje estão prontos a serem mais acusados ainda, porque os valores cobrados ultrapassaram a todas as expectativas e a tudo que é plausível e até crível que eles tivessem coragem de fazê-lo. Agora, você vai recorrer a PROCON? Existe. Existe, por favor. Ministério Público, estamos aguardando. Judiciário, quem sabe, tenho certeza e confiança. Só que até hoje não chegou nada. É isso. Se está tudo certo, está tudo certo. Vamos calar a boca e curvar-nos como vaquinhas de presépio. Falando amém. É isso. Agora o botijão de gás está custando quase 90 ou mais de 90 reais. Aí a culpa lá de cima dos safados, safardanas de Brasília, que não têm a sensibilidade para sentir o que o povo está sentindo. Então aumentaram o gás ao preço que aumentaram, subiram com os preços dos remédios. Ah, não houve aumento. Foram os laboratórios que tiraram as ofertas. Eram ofertas os preços. Quebra a patente de um safado desse para verificar se ele não vende o remédio ao preço de custo. Você, por exemplo, vai numa farmácia de manipulação, se for séria e honesta, e muitas o são, você compra um remédio por 40, 50 reais, que ele custaria na farmácia tradicional, não por culpa dos farmacêuticos, mas dos laboratórios, 200, 300 reais. Me lembro bem, quando saiu bisulfato de clopidogrel, custava 380 reais, mas o laboratório era bonzinho, tirava 40. E aí, eu não sei quem foi, acho que foi o Serra, quebrou a patente. Sabe para quanto foi? 45. Mas não 30. Não, 30 não. Os comprimidos desses remédios de elite, remédio que não é o genérico, eles têm só 28 comprimidos. Porque o mês deles são 28 dias. Quando chega no fim do mês, dá outro mês quase. São 2 dias a cada mês. São 12 meses, 24. Ele só tira 4 de vantagem para você. O resto é tudo deles. Agora, esse bisulfato de clopidogrel está custando hoje, sabe quanto? 45 reais. Mas não são 30 comprimidos, são 60. 60. Então, gente, e mais, má notícia para quem se socorre da farmácia popular. Vai acabar, já está acabando. Você não tem o remédio lá do posto,
posto não tem. Você não tem remédio da farmácia, porque você não pode comprar, e não tem remédio da farmácia popular. E, aliás, já a farmácia popular só dava aquela água de flor laranjeira, não fede nem cheira. Não vai para lado nenhum. Certo? Então, gente, está na hora do brasileiro deixar de ser vaquinha de presépio e falar amém. Tem que gritar, falar com seus deputados, falar com quem quer que seja. E gritar, falar. Põe na sua janela. Sou contra o fechamento da farmácia popular. Sou contra o aumento do combustível. Bota lá. Cada um colocar uma plaquinha, meu. Você vai ver só. Um bambu você quebra. Uma vara de bambu você quebra. Junte 2, 3, um fecho. Vê se você consegue quebrar. Você consegue calar um cidadão da população. 2, 3. Mas pega um volume bom para você ver se consegue calar a boca. Brasil de meu Brasil. Meu Brasil brasileiro. Meu mulato isoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. Safadeza! Daqui a pouco eu volto. Já, já. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Paulo Gardi hoje é consultor de defesa do consumidor, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para que quem vende saiba daquilo que ele tem que se submeter à lei do consumidor, de defesa do consumidor, e ao consumidor o que lhe é de direito. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Morandini. Realmente, o consumidor está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, da mesma forma que o lojista, o fornecedor. Basta conhecer o que está escrito lá no código, né? Principalmente o lojista, porque ele se adequando, Morandini, ele colocando tudo direitinho que precisa, preço nas mercadorias, observando as trocas dos produtos nas datas certas, a validade dos produtos, quando for produto perecível, todos eles têm uma data. Então, observando preço, tudo isso direitinho, as características, ele não vai ter problema nunca. E o consumidor também precisa saber que ele tem direito à troca de um produto desde que fique 30 dias numa assistência técnica e a indústria é obrigada a trocar se não consertaram o produto dele. Nos 30 dias. Nos 30 dias. E tem 7 dias
E tem 7 dias quando você compra pela internet. Não, e na hora também Por existem telefone. muitas lojas que dão Tem sim. Tem algumas lojas que elas oferecem esse plus. Bonito isso, né? Oferece esse plus para o consumidor. E agora no Natal você tem que ficar ativo. Fica esperto. E o que eu chamo de outra coisa. Quem faz isso é muito inteligente, Morandini, porque ele fideliza o consumidor dele. E tem loja que não troca. E não tem nada que obrigue. Mas não tem. Se não for para conserto, se não for pelo bem. Mas aí depois a gente fala que são pessoas que não têm tino comercial. Tem sensibilidade. Não tem sensibilidade. Agora eu quero saber o seguinte. Eu vou me reportar, eu me lembro como repórter, dos tempos da SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento. E preços também. E eu pergunto para você. Ela regulava as duas pontas. E o que aconteceu? Vinham os fiscais aqui e multavam aqueles que extrapolavam nos preços. Ou então, eles repassavam e davam ao responsável pela defesa do consumidor. Para quem não sabe, o primeiro centro de defesa do consumidor foi em Ribeirão Preto, através de uma lei de Flávio Condeste Favaretto, da Câmara Municipal, e teve lá o Padinha, teve o Porto Alegre, teve Porto Alegre, tudo. Então eu digo o seguinte, que este órgão começou a trabalhar e tinha também um fiscal da SUNAB que poderia, se houvesse extrapolação, multar. Mas quem teve mesmo a função de multar foi o responsável pelo PROCON do município, que fez os cursos da SUNAB e teve, inclusive, o seu credenciamento como sendo fiscal. Isso. Então, ele podia multar. Sim. A partir daí, não houve mais isso. Eu não soube mais de credenciamento de alguém para multar em Ribeirão. Mas pior que isso, existem 2 tipos de multa. Um tipo de multa que é feito pela Fundação PROCON. Esta multa tem que ser obedecida, tem peso judicial. Sim. Tem peso e validade judicial. A do PROCON de Ribeirão Preto, ele não tem peso judicial. Se ele multar... Administrativo. É administrativo. Pode ser contestado e, inclusive, a multa pode cair por terra. Eu pergunto, por que isso? No seu tempo era assim também? Não. Não? Não caía a multa. Por quê? Porque a multa era feita por fiscais credenciados. Em São Paulo? Nós tínhamos os fiscais credenciados pela Fundação. Sim. Ou seja, Fundação PROCON. A autuação é a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, que é um órgão governamental. A Fundação PROCON. Não é do governo. É paragovernamental. Isso, é ligado à Secretaria de Justiça. E o PROCON Ribeirão Preto é ligado à Secretaria do Bem-Estar Social e tem os fiscais que vão fazer treinamento, vão fazer curso na Fundação e eles recebem uma carteirinha. Quando eles autuarem algum estabelecimento, essa autuação vai ser feita pela Fundação PROCON e vai dividir a multa entre 50% para Ribeirão Preto e 50% para a Fundação. Mas diz que quem está multando é o PROCON Ribeirão? Não. Ué. Precisa ver se já foi feito concurso para fiscal, né? Porque só pode multar, Morandini, o agente fiscalizador, ou seja, o agente fiscal. Então vai dar um balacobaco, pelo amor de Deus. Agente fiscal. Vai dar um balacobaco, pelo amor de Deus. Muitas multas foram feitas por aí e já foram cobradas, já foi para... Se não for feita pelo agente fiscal... Tanto Morandini, que eu nunca assinei multa, né? Porque eu não era... Você não está falando... Eu chamei aqui e fiz essa pergunta porque muita gente multada está querendo saber. Eu não assinava as multas porque eu não era fiscal. Sim. Eu era chefe executivo de um... Coordenador. Coordenador do PROCON, né? Então eu não tinha nem a carteirinha, eu não quis fazer curso porque eu acho um absurdo o PROCON da sua cidade, da nossa cidade, multar um cidadão e 50%
Isso aí vai para a fundação. Agora Eu nunca gostei. Outra coisa, só para finalizar. A questão da sua assessoria que você está dando à Associação Comercial. Associação Comercial e a quem lhe perguntar pelo seu programa, né? Isso, o programa chama Rádio Consumidor, das 17 às 18 horas, na AM 590, né? Aí, está para mudar, né, Morandini? Tem algumas mudanças que vão vai ser juntar feitas. alguma coisa? Isso. Mas aí, na época, se você autorizar, a gente vem e fala. Mas porque você estava falando aí dos postos. A última informação que eu tenho, Morandini, é que todos os processos foram aglutinados numa vara só. Se eu não me engano, é uma juíza que vai... E juiz é bravo, rapaz. Então, aí comecem a se coçar, porque até hoje me cobram isso, viu, Morandini? Sabe aquelas pessoas que... Cadê aí, o cartel? Cadê o cartel? O maior problema era o cartel. Então, aquelas pessoas que viviam atazanando a vida da gente aí na rua... Cadê o PROCON? Cadê o cartel? Então, as ameaças, né? Lembra das ameaças? Você sabe muito bem disso, porque você foi um dos, vamos dizer, participantes da coisa toda. Como né? vítima. Então, como vítima, né? Vítima. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Mourão. Daqui a pouco vamos trazer o Paulo Finotti. E esse negócio de cortar árvore? Vai cortando árvore? Ô, CPFL, banana para vocês. Daqui a pouco eu volto. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Paulo Finotti, boa tarde. Boa tarde. Paulo Finotti é assessor também de meio ambiente, tem uma firma, que é uma ONG, né? Nós participamos de uma ONG e eu agora já parei um pouco, mas eu fui muitos anos assessor de meio ambiente, fazia consultoria para empresas e etc. Bom, eu quero saber o seguinte, todo mundo achou ruim porque a CPFL, com amparo legal ou não, cortou ali na Maria de Jesus Condeixa, cortou no Castelo Branco, mas uma fieira de árvore que não deu tamanho. E ainda passou a mão nos troncos e levou embora. Certo? E o pessoal tudo reclama. Pô, que negócio é esse? Ah, não, porque é um convênio. Cadê o convênio? Passou pela Câmara? Cadê a Câmara para ver? Não, pelo que nós conheçamos, Morandini, é proibido plantar árvores de grande porte. Mas nós já tivemos uma embaixo. oportunidade aqui, que a Prefeitura e CPFL
fizeram um trabalho de substituir árvores, e ela deu as mudas, e o horto também deu para substituir. E ficou avançado, combinado, de que, quando crescesse, aquelas que estivessem sob o linhão, sob alta tensão, a Força e Luz iria podar. É aí que está o problema. Nós temos planejamento... Cortar fica mais fácil, né? Você ganha o tronco e... Planejamento para 3 anos, não mais. E outra coisa que eu achei um absurdo, isso realmente eu considerei muito grave. Podaram principalmente mangueiras... Com carga total. Ela completa, recheada de mangas, em época imprópria. Esse tipo, qualquer tipo de vegetação de grande porte, nós fazemos a poda delas ou cortamos no outono e não na primavera e muito menos no verão, que é onde aquilo brota tudo. Eu não entendo sinceramente como que essas administrações, seja da própria CPFL, seja da prefeitura, elas... A secretaria, afim, né? Elas não conversam e a coisa fica estabalhoada. Acontece de qualquer maneira, a posição de ambos os setores, ou todos aqueles que estão envolvidos, não está nem aí, e a gente vê o que está vendo nesse país, vamos assim dizer. O Paulo Finotti, a questão das águas agora, eu acredito que esteja tudo bem, porque o Rio Pardo já reconstituiu o seu nível de água, né? Nós temos lá um medidor lá sim. que já temos 2 medidores aqui. E parece estar acima até do... Tá bem. Agora eu pergunto uma coisa, e eles estão cobrando ainda aquela, que é a linha, a faixa vermelha da Força e Luz, porque diz que a água não deu ainda? O problema é outra coisa. E agora inventaram mais uma, a faixa branca. Branca? Agora, se você utiliza-se da eletricidade em determinados períodos, o valor é menor do que nos períodos de grande fluxo. Agora, a minha pergunta, por que nós, os povo brasileiro, estamos permitindo que uma Petrobras da vida gaste fortunas no pré-sal, para se obter um combustível fóssil que dentro de 10, 20 anos vai ser totalmente obsoleto? Tem cidades da Inglaterra, da Europa, que já estão determinando a proibição daqui a alguns anos da entrada de veículos movidos a combustível fóssil dentro da cidade. Por que nós gastamos isso enquanto nós temos um processo eólico, energia eólica abundante? Nós temos sol 365 dias por ano e não fazemos um desenvolvimento disso utilizando células fotovoltaicas e não engarrafamos o vento, não. Isso deixa para... Deixa a Dilma fazer isso. Mas o vento, né? Mas nós podemos utilizá-lo livre. Sim. Paulo, qual é o problema hoje da região de Ribeirão Preto, hein? Seria voltar, reconstituir as matas ciliares, que até houve um tal de Provárzia, que incentivou que o pessoal cortasse as matas ciliares, e nós perdemos quanto de nascentes? Graças ao Provárzia, nós não temos mais as enchentes tão necessárias para o desenvolvimento do processo das margens dos nossos rios, inclusive do Rio Pardo, tá certo? O que nós precisamos aqui nesta nossa Ribeirão Preto é fazer uma fazenda de água, ou seja, no entorno da cidade, produzirmos árvores de tal maneira que elas mantenham um sistema de umidade e de temperatura.
Por exemplo, quando nós passamos de automóvel com a janela aberta, em frente à mata de Santa Teresa, a temperatura muda totalmente. Pondo a mão para fora, você sente. Na própria medicina. Tá certo? Então, essas coisas que devem ser analisadas e não somente cortar. Não somente cortar. Vou dar um alô para os senhores vereadores, a todos, para verificarem cadê o convênio que tem com a CPFL e a Prefeitura para que corte árvores de Ribeirão Preto, porque foram plantadas acima. Mangueira não sobe. Mangueira está no nível, não vai cortar. Mangueira carregada, porque está ameaçando a alta tensão. Belo trabalho, viu, CPFL? Muito obrigado. Eles estão cuidando do meio ambiente maravilhosamente bem. Já não chega a exploração do preço. Mas isso nós vamos falar depois. Deixa comigo. Se não me engano, a CPFL forneceu uma quantidade muito grande de mudas. Sim, e aí? Agora, e daí? A minha pergunta é essa. Forneceu as mudas e nós ficamos mudos? E daí? Ah, que e daí? Onde está o plano de plantio vai plantar batata, dessas mudas? Vai catar coquinho na ladeira. Obrigado, Paulo. Daqui a pouco eu volto com o Marcos Papa. Já. A Prefeitura Municipal criou o Fique em Dia Ribeirão. Uma oportunidade para você pagar multas e impostos atrasados com desconto e em parcelas. Aproveite! Vá até a Secretaria da Fazenda ou ligue e saiba mais. Trabalhando juntos, zeramos as contas do passado, organizamos o presente para melhorar o futuro. Prefeitura de Ribeirão Preto. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Voltamos a apresentar com o olho arregalado, Larga Brasa na TV com Marcos Papa. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todos. Por que eu fiquei com esse olho arregalado? Você contou uma coisa que eu assustei. Eu tô rindo, gente, do olho arregalado do Morandini, mas o caso é pavoroso mesmo. É muito triste isso. A gente estava conversando aqui antes de voltar dos comerciais. E aquela história que o programa Larga Brasa na TV deu a oportunidade de falarmos em detalhes, que é a questão das propagandas nos pontos de ônibus, esse filme de terror que eu venho investigando há 3 anos e que chegou a um ponto final, eu pensava que era o ponto final, o fundo do poço, quando o prefeito Nogueira agora veio a público e disse que é ilegal a autorização que a ex-prefeita deu para essa empresa explorar a publicidade nos pontos de ônibus. Porque nem pagava também o ISS aqui, né? Que era recolhido fora. Agora, isso foi só a ponta do iceberg. Por quê? Olha o que está acontecendo.
A Mídia Pool, que é a terceirizada da ProUrbano, que está explorando a propaganda nos pontos de ônibus, Mídia Pool, São Paulo. A filha do dono, do Cláudio Simas, é dona da Push. E a Push ganhou... Outra empresa. Ganhou aquela concorrência milionária no DAERP de 7,3 milhões de reais, com a prefeitura quebrada. Não era a versão BR? Nada, a prefeitura, a Push que ganhou. A Push. O GAECO agora, eu estive recentemente no GAECO. É Ministério Público Estadual. O GAECO no Ministério Público Estadual, eu estive fazendo uma representação criminal agora, porque isso é lavagem de dinheiro. Descobriram que um pedaço desse dinheiro pagou a casa de uma amante de um secretário em Udatuba. Os autos que o grupo do Ministério Público de São Paulo, que investiga o crime, que é o GAECO, me apresentaram, vão na linha daquilo que nós estamos investigando e que o Larga Brasa deu a notícia muito antes da Sevandija, quando nós fizemos a primeira CPI. O que acontece agora? O que está batendo? A investigação da CPI se aprofundou, o GAECO aprofundou a parte criminal e encontrou um encontro das duas empresas, as interligações, Push, DAERP, Marco Antônio. Então, você vê. Não foi a mesma firma que ganhou aqui na prefeitura? Então, na prefeitura era outra. Agora? Agora eu não vi. Não, acho que é a mesma. Quem venceu a licitação de publicidade agora? Não, mas não é. Quem venceu a licitação do DAERP foi a Push. É aqui agora. A Push não venceu agora. Agora é versão. Versão, né? É. Uma outra versão. A Push foi a que venceu. Vamos relembrar o telespectador. A prefeitura já estava quebrada no ano de 2014, 2015, então não tinha como fazer a licitação para a prefeitura. É um dinheiro milionário. Mandaram a licitação para o DAERP. O telespectador vai se lembrar. O DAERP ficava falando toda hora que o aquífero Guarani é aquilo. Mentia, dizendo que o desperdício era 35%. 60, mentia. 50, 60. Secretário mentia, escondia documento no palácio, escondia documento nas audiências públicas. Então, um cheque que pegaram agora, o Ministério Público pagou a casa de um amante de um secretário? Dr. Romanelli me mostrou isso na segunda-feira. São somas milionárias que foram desviadas. Em Indaiatuba. E eu falo, em Indaiatuba, eu falo num condomínio fechado lá. Perto de Sorocaba. Num condomínio fechado lá. E eu falo assim, gente, por que nós temos que estar atento? O que me chamou a atenção foi essa desumanidade de pontos de ônibus em Ribeirão Preto, que é um espetinho. Uma mãe, uma senhora, um idoso, trabalhador o dia inteiro, espetinho. E sempre nós conversamos, Brandini, poxa vida, se tem propaganda nos pontos de ônibus do Centro-Zona Sul, por que não tem na cidade inteira bancos e abrigos com uma propaganda? Brandini, são 3.000 pontos de ônibus, só 900 com um banco, às vezes um tem banco, mas não tem abrigo. Fora os ônibus que tinham no vidro traseiro também. Pois é um dinheiro que tem que ser contabilizado, eu falo, gente. Se fizer uma licitação bem feita, e é isso que eu confio que será feito, nós vamos democratizar em Ribeirão Preto o acesso a 3.000 pontos de ônibus. A cabeleireira do bairro, o supermercado, a padaria, o comerciante da periferia vai ter a oportunidade de anunciar também. E a população vai ter pontos de ônibus com banco e abrigo, que é o mínimo do mínimo. E posso, Morandini, te adiantar uma coisa. Eu adiantei várias coisas aqui durante 3 anos, durante 2 anos, e tudo isso foi acontecendo. Eu garanto para você, esse dinheiro contabilizado direitinho pode diminuir o preço da passagem de ônibus em Ribeirão Preto. É uma questão de fazer conta. Cadê aquele conselho tarifário? Havia um conselho tarifário que analisava as contas, fazia inclusive um cheque para verificar os gastos com conserto de ônibus, até se pusesse fogo no ônibus, ele pagava. Sim. Era o pool que pagava e cobrava dos munícipes. Olha, eu sei que existe uma instância que funciona dentro da Transerp. Mas aí tinha que ter, inclusive, a análise do IPK. Está dentro da planilha. Agora, IPK, quem está auditando isso? IPK quer dizer o custo
Por quilômetro. do quilômetro percorrido por passageiro. Por passageiro. É isso, IPK. Olha, a Transerp está devendo uma auditoria mais profunda nessa questão. Mas parece que tem caveira de burro enterrado lá. Nós sabemos que esse caso está judicializado. Eu não queria que fosse judicializado, porque são 5, 10 anos para se tomar uma decisão. Entretanto, está judicializado. A Justiça está analisando isso com peritos, inclusive, da nossa USP aqui, de Ribeirão Preto. O professor André Lucirton colaborou, o professor André Chagas poderia colaborar. Falta a Transerp apresentar para Ribeirão Preto uma planilha que diga o seguinte: talvez, se eu estiver enganado, eu quero muito estar errado, Morandini, mas muito. Eu tenho quase certeza que a Transerp não tem, se eu perguntar agora à tarde, qual é a taxa de retorno que a concessionária de ônibus tem na concessão do transporte público. O que é taxa de retorno numa concessão pública? É o lucro. Quanto que o empresário, o concessionário coloca no bolso. Eu posso estar errado, mas eu acho que a administração não tem esse número e tem que ter. Aproveita o programa Larga a Brasa, é que não vale, né? Se eu fizer o requerimento aqui, vale na mesa da Câmara? Não, né? Mas eu faço de novo lá. Porque não passa? Acho que não. Mas assim... Mas por que não passa? É porque aqui é o programa, né? Na Câmara tem que fazer outro lá. Tem que fazer papel. Sim. Para o telespectador entender, o requerimento é uma ferramenta de trabalho que o parlamentar tem de exigir da administração uma informação. Por isso, a brincadeira com o Morandini aqui. Mas estou fazendo já aqui do Larga a Brasa na TV. Vou fazer um requerimento para a Transerp. Eu quero saber qual é a taxa de retorno que a concessionária tem hoje. Acho que está exagerada. E se fizer uma auditoria no IPK, como você está falando, quanto paga no diesel, no pneu, no desgaste, salário, encargos trabalhistas. Vamos dizer, reparos. E se na depreciação da frota. Essa planilha sempre teve guardada numa caixa preta no Palácio Rio Branco. Sempre guardada numa caixa preta. Nós estamos quebrando as paredes dessa caixa preta não quer pouco dizer a pouco. Nada de negativo com relação à população negra. Pelo amor de Deus. Caixa preta é o que se escuro, fala. Ninguém vê. É fechado. É fechado, é escuro, ninguém vê. Então nós estamos pouco a pouco tirando. Então, por exemplo, agora a prefeitura tem que publicar quanto arrecada com multa e aonde gasta. Sim. É obrigado a publicar. A transparência é a luz do sol trânsito que faz a população entender o que está sendo feito com o dinheiro que é dela. Né? Então, pouco a pouco a gente vai fazendo isso, mas falta uma auditoria profunda na planilha de custos das empresas concessionárias de transporte público em Ribeirão Preto, para a administração ter esse número na mão. Qual é a taxa de retorno que a Transerp, que a ProUrbano tem? Bom, eleições agora dia 14, né? Está fervendo o ambiente lá, né? Está fervendo, Morandini, mas eu falo o seguinte, tem que ter desprendimento. Quem quiser ir para a mesa diretora da Câmara é para fazer o que estão fazendo agora. Transparência na Câmara Municipal, redução de custos. Apesar de ter subido de 22 para 27 vereadores, nós dobramos a economia. Mas vai voltar para 22, né? Milhões. Mas vai voltar para 22. Se Deus quiser. A não ser que faça uma votação de uma lei referendando. Deus e a Justiça. Ah, mas quero ver quem vai apresentar. A glória. Eu falo que Ribeirão Preto não precisa de quantidade de vereadores, precisa de qualidade. Morandini, eu sou vereador. 12 processos. 12? Representações. Olha aí, valeu a pena essa luta. Esses parlamentares foram afastados, a ex-prefeita está presa, secretário preso. Agora estamos reconstruindo Ribeirão Preto. Eu fico chateado com gente que tem mandato de deputado e não mexe uma palha. Isso me aborrece. Para Ribeirão. Isso me aborrece, na verdade, eu fico indignado, porque a diferença de proporção do mandato de deputado para o de um vereador. Então, é complicado isso, porque a gente vai se esforçando para cercar. É documento, Agora, a pessoa com mandato de deputado teria que ter visto isso, teria que ter ido para cima da ex-prefeita, desses comparsas, porque eles estavam acabando com Ribeirão Preto e um monte de gente falando amém. Vaquinha de presépio. Amém, vaquinha de presépio e se aproveitando muitas vezes. Então a população precisa entender, eu falei o exemplo aqui das propagandas em pontos de ônibus, que virou um negócio de propaganda no DAERP.
O dono de uma empresa, a filha ganhou a concorrência no Daerp. E dinheiro pagando casa diamante e o povo se esfolando de trabalhar. Então, o mandato parlamentar, o vereador, ele é feito para isso, para investigar o que o prefeito está fazendo, o que a administração está fazendo, mas investigar mesmo. E se não fizer o que tem que fazer bem feito, uma licitação decente, uma contratação decente, busca-se o poder público, busca o Ministério Público, para que eles devolvam. Agora, vão ter que devolver esse dinheiro. Eu mandei bloquear 18 milhões da conta dessa empresa, dessa Aegea, e agora o Ministério Público Federal está respondendo um ofício meu, Morandini, que há 1 ano eu oficiei o Ministério Público Federal que tem dinheiro de Brasília na Sevandija. Tem dinheiro de Brasília? Então é crime federal. Tem dinheiro de Brasília na Sevandija, só que na Sevandija quem está investigando? O GAECO, que é o Ministério Público de São Paulo. O que eu fiz? Oficiei o Ministério Público Federal. A procuradora está agora querendo ver se o Daerp pagou os 9 milhões que veio do na Fundo defesa Federal do ou próprio não. ex-superintendente, não, do Marco próprio Antônio. Marco Antônio, está dizendo que ele, isso é um outro negócio, um outro crime federal. É a questão da educação. A verba que vinha verbas da educação, federais. e vinha da educação, então foram malversadas por alguns ou sumiram. Já tem gente, muita gente envolvida nisso. É isso, eu tenho muita fé, né? A gente está no final do ano agora. Pode contar que isso daí. Aí entra o Ministério Público Federal. E o doutor Moro de Curitiba. Tomara, Morandini, porque assim... Doutor Moro de Curitiba. Nós precisamos ficar muito atentos. O nosso trabalho parlamentar mostra que é possível você avançar um pouquinho por vez. Tá bom, agora me diga uma coisa. Você é candidato a presidente ou não? Não sou. E a federal? Não é minha vez. E a federal? Então, a deputado federal, Morandini, se você der uma volta comigo na rua, a população está pedindo muito. Ribeirão Preto não pode perder a representatividade no Congresso Nacional. A Rede é um partido pequeno, não tem fundo você partidário. Vai sair com sola de sapato e saliva, você não chega lá. Sola de sapato, saliva e os 712 amigos que me deram o nome, Papa, voto e peço votos para você. Então, é esse time que está me pedindo e eu estou pensando seriamente... Isso é pré-candidato. Estou pensando seriamente em estudar. Senão esticaça, pô. Não sou candidato. Ainda mais essa língua maldita. Entendeu? Obrigado. Não sou candidato, Morandini. Obrigado. Mas estou atento, estou sensível ao pedido da população, estou pensando com bastante seriedade nisso. Obrigado a você. Eu agradeço. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV. Até lá.